Sejam muito bem-vindos ao canal Latitude 10, professor Luciano com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho de indústria, mais precisamente a classificação das indústrias, então você não pode sair daí que já vamos falar sobre tudo isso para vocês, tá bom? Vamos lá então. Aquele recado que você não pode deixar de ouvir de nós aqui no canal é que se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. Se você gostar do vídeo, deixa aí seu joinha, mas não deixe de se inscrever no canal. E deixe seu comentário também, se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum pedido interessante sobre vídeos para a gente fazer aqui no canal. Então vamos agradecer bastante se você colaborar e deixar aí sua contribuição. Vamos lá então para falar sobre a classificação das indústrias. Professor Luciano, eu vi um monte de vídeo na internet e todos eles têm várias maneiras de falar sobre a classificação das indústrias. É isso mesmo. Por quê? Porque os organismos nacionais e internacionais que são responsáveis pela classificação das indústrias têm dificuldades na atualidade devido às atividades econômicas cada vez mais diversificadas, conseguir classificá-las dentro de um padrão. Existem padrões internacionais responsáveis por essa classificação e existem padrões nacionais, então nós vamos encontrar aí desconformidades de acordo com as literaturas, tá bom, pessoal? Mas não é que está errado a forma A ou B de classificação, são apenas literaturas diferentes e formas diferentes de se trabalhar o mesmo assunto. Hoje eu trouxe aqui para vocês várias formas de classificação da indústria no mundo e no Brasil. Uma delas nós temos aqui a classificação segundo o IBGE, que o IBGE utiliza para divulgação, uma forma mais sintética de acordo com os usos, a forma de produção da indústria no Brasil. E nós temos outras classificações utilizadas principalmente na mídia e mundo afora a respeito da classificação industrial. O IBGE divulga as categorias econômicas de A a U, sendo A as categorias ligadas ao extrativismo, enfim, e U aos comércios exteriores, as atividades extraterritoriais, vamos colocar assim. E a indústria nessa classificação fica nas categorias B e C. B, indústrias extrativas, tá bom? Indústrias extrativas. E C, as indústrias de transformação. O IBGE utiliza essa classificação para facilitar a leitura de dados e de comparação da indústria do Brasil com o restante do mundo, com o restante dos países. É como se fosse um padrão internacional. Mas hoje nós não vamos falar dessa classificação do IBGE, mais precisamente dessa forma mais sintética que ele utiliza para a divulgação dos dados. Vamos lá então para algumas considerações importantes. O que é importante saber sobre a indústria? É importante saber que a indústria está muito mais presente em nossa vida do que nós pensamos. Se você está me assistindo, certamente você está rodeado de produtos industrializados. O seu celular é fabricado em algum país asiático, como a China, por exemplo. O seu computador também. A sua TV com componentes do mundo inteiro, né? O vidro que saiu do Brasil, o cobre que saiu do Chile e a montagem num país asiático. O que isso tem em comum? Indústrias. Foram indústrias responsáveis por todo esse processo. Até mesmo uma caneta, o giz que eu utilizei aqui no quadro. Todo o processo industrial está presente em nossa vida. Só que é muito difícil você fazer uma mensuração de toda a importância da indústria. Por quê? Quando analisamos o PIB de um país, por exemplo, os países desenvolvidos, percebemos que cerca de 75% do PIB é proveniente das atividades de comércio e serviços, e que cerca de 25, 24% a indústria e 1% a agropecuária. Porém, sem a indústria nós não teríamos as atividades econômicas ligadas à agropecuária, como temos na atualidade, e as atividades econômicas ligadas aos setores de serviços e comércio. Por quê? Sem indústria não teria o que vender no comércio e não teria também equipamentos para os setores de serviços. Então a indústria ela é o cargo-chefe para as outras partes da economia, vamos colocar assim. Sem indústria nós não teríamos a economia tal qual temos hoje, tal qual da forma que temos na atualidade, tá bom? Então, a importância da indústria em nossa vida, primordial. Produção de alimentos, produção de remédios, produção de bens de consumo, produção de carros, de aviões, transportes, a indústria está em tudo. A indústria movimenta todos os setores econômicos da nossa sociedade capitalista. Então,
Fomos ao que é importante. Vamos para essa primeira forma de classificação aqui. Nós temos aqui, ó, os tipos de indústria, segundo a sua função, segundo a tecnologia e segundo a aplicação dos recursos. Olha, são 3 formas diferentes de se classificar a indústria que nós encontramos. Segundo a sua função, elas podem ser germinativas, que vem de germinar, ou seja, aquelas indústrias que são capazes de agregar outras indústrias. Como assim? São indústrias que favorecem o surgimento de outras indústrias. Exemplo, a indústria petroquímica. A extração de petróleo, ela exige que eu tenha ali desenvolvimento de outras indústrias. A indústria de refino do petróleo para o plástico, para a gasolina, para a querosene, para o óleo diesel e assim por diante. E a indústria de ponta, aquela que tem muita tecnologia e aquela indústria que está lá no final de todos os processos industriais anteriores. Por quê? Essa indústria aqui é responsável pela produção de materiais acabados com alto valor agregado. Essa indústria de ponta, por exemplo, de computadores, de aviões, e ela vai depender de outras indústrias lá atrás que fizeram todo um processo, né, de modificação da matéria-prima até se chegar nessa indústria. Ela então é uma indústria dependente, diversificada e dependente de outras indústrias. E, segundo a tecnologia, nós vamos ter as tradicionais e as dinâmicas. O que são essas indústrias tradicionais? Presta bem atenção. As indústrias tradicionais ainda estão ligadas ali àquele primeiro processo de industrialização ocorrido lá no Reino Unido, lá no processo primórdio, nos primórdios da industrialização. Essa indústria tradicional é aquela que ainda emprega muita mão de obra, a sua localização, os seus fatores locacionais, olha que importante, ainda estão naqueles primórdios. Como assim? Ela está próxima às áreas em abundância da matéria-prima ou energia para poder produzir e próximo a portos, né, a áreas de, vamos dizer assim, de vazão da sua produção. Geralmente essa indústria ela não emprega tecnologia, não emprega grande tecnologia. E o que é mais impressionante, o Brasil possui muitas indústrias ainda nesse processo aqui. São indústrias que empregam muita mão de obra, pouca tecnologia e estão ligadas aos fatores de locacionais, ou seja, ligadas próximas às áreas de matérias-primas abundantes e próximas às áreas para escoamento de sua produção, facilitar o escoamento. Já que são indústrias ali ligadas a produção em grande escala de um produto não muito acabado, vamos colocar assim. E as indústrias dinâmicas. Essas indústrias dinâmicas elas empregam tecnologia, elas empregam muitos recursos financeiros e elas diversificam muito o processo de industrialização de seus produtos. Aqui nós estamos falando como se fosse um país, as indústrias do seu país podem ser classificadas dessa maneira. Então as dinâmicas elas vão ali, o nome já diz, dinamizar o processo industrial. Elas não vão estarem ligadas apenas a fatores locacionais ou mão de obra ou matéria-prima abundante em determinado ponto. Não, elas vão estar ligadas a outros fatores, o capital, tá? E também ao mercado consumidor. E a segunda aplicação de recursos ou fatores, nós vamos ter capital intensivas e trabalho intensivas. Sobre as indústrias dinâmicas aqui, essas indústrias elas trabalham, eu esqueci de falar, essas indústrias aqui elas trabalham de acordo com a demanda, tá? Elas vão trabalhar de acordo com demanda, diferente das tradicionais que vão produzir em larga escala e essas aqui vão produzir de acordo com a demanda. Aí a gente vai entrar naquele assunto sobre Fordismo e Toyotismo que vamos trabalhar mais à frente. Segunda aplicação dos recursos ou fatores, capital intensivas e trabalho intensivas. Capital intensivas, aquelas que empregam muito capital, geralmente têm ações na bolsa de valores, são indústrias que têm um valor muito grande no mercado e que aplicam muito dos seus recursos em pesquisa e tecnologia, em busca de melhoria do processo produtivo com menor mão de obra. A mão de obra nessa indústria é uma mão de obra mais qualificada, vamos colocar assim. E as de trabalho intensivas são aquelas que empregam muitos trabalhadores, muita mão de obra. Vamos citar 2 exemplos aqui. Trabalho intensivas. A indústria calçadista, do vestuário, por exemplo. Emprega-se muita gente. Já indústrias, as de capitais intensivas, vamos colocar, por exemplo, a indústria de motores, de aviões, de carros, de caminhões. Essas indústrias empregam muita tecnologia, pouca mão de obra. Olha só, então vamos agora para a classificação do IBGE segundo as funções das indústrias, tá?
Indústrias de bens intermediários. Olha, a indústria de bens intermediários, também chamada de indústria pesada. O que é essa indústria? É aquela primeira indústria de transformação da matéria-prima. Essa indústria ela está ligada principalmente ao setor de extrativismo, a transformação da matéria-prima em produtos semi-acabados que vão servir para outras indústrias. É uma indústria ainda muito de base, vamos colocar assim. E a indústria de bens de capital, olha, máquinas, bens de capital. Essa indústria é uma indústria ligada ao setor tanto de transportes quanto ao setor de maquinários. O que é isso? Essa indústria é responsável por equipar as outras indústrias. Sem essa indústria, nós não teríamos os outros tipos de indústrias, porque ela fornece máquinas para a indústria de bens de consumo, para a indústria de bens intermediários. Por exemplo, ela corresponde, por exemplo, à indústria que fornece máquinas para a agricultura, para outros setores econômicos. É graças a essa indústria que nós temos tratores, nós temos caminhões. Essas indústrias, caminhões já vêm aqui para o bens de consumo, desculpa. Mas essa indústria, ela é responsável por equipar os outros setores econômicos. E as indústrias de bens de consumo? Nós vamos ter aí dividido em 3 áreas, tá? Bens de consumo. Como já disse, bens de consumo, tudo isso que nós temos à nossa volta. Olha para sua casa, em volta de você. Tudo isso são bens de consumo, que são duráveis, semiduráveis e não duráveis. Essa indústria aqui é a da ponta de todo o processo produtivo. Ela depende das outras 2 indústrias para atender o mercado consumidor que vem logo aqui. Tá? Olha só, bens duráveis, veículos, eletrodomésticos, nós podemos colocar aí na categoria de bens duráveis. Semiduráveis, eu posso colocar aí calçados, vestuários, são produtos, né, que vão durar um certo tempo, mas não tanto quanto um veículo, uma geladeira, por exemplo. E não duráveis, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, já que esses produtos são industrializados, são de bens de comum, mas duram pouco tempo no cenário, né, dentro de nossas casas, vamos colocar assim. Então nós temos essas 3 divisões aqui do IBGE e nós temos essas formas de classificação também da indústria mundo afora. Nós podemos utilizar várias formas de classificação. Qual está certa, qual está errada? Nenhuma delas estão certas ou erradas. O que se existe, na verdade, é a melhor forma para você se comunicar e você entender o processo de organização de uma indústria dentro de um país, dentro de uma região. É claro que esses fatores, essa classificação vai depender muito de algumas situações. Há países, por exemplo, em que a indústria está distribuída de forma regional, local, nacional. E nós temos as indústrias globais. Nós precisamos entender que indústria se caracteriza por ser mais local, regional ou global. Vamos entender aqui. Indústria de bens de consumo é a mais bem distribuída pelo mundo afora, por todas as regiões. Ela está ligada ao mercado consumidor. Então, ela está sempre próxima ao mercado consumidor. A indústria de bens de capital, ela vai estar mais próxima a parques industriais de outros tipos de indústrias, já que ela fornece máquinas e equipamentos para indústrias. Então, ela vai se localizar próxima à indústria de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. Ela tende a estar nessas regiões. E a indústria de bens intermediários, indústria petroquímica, por exemplo, ela vai ter seu fator locacional, olha que interessante, próximo às áreas produtoras, às áreas de extrativismo, por exemplo. Ela vai estar mais ligada a esses processos ou a facilidade de transporte, já que ela produz aí materiais semi-acabados que geralmente têm um maior volume, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês sobre indústria era essa situação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês curtam, compartilhem e se tiverem alguma dúvida, não hesitem, comentem aí para a gente poder responder vocês, ok? Muito obrigado e até logo!